Hoje você vai aprender a costurar um vestido no capricho usando somente a máquina doméstica. Olá, tudo bom com você? No vídeo passado eu ensinei a fazer a modelagem de um vestido soltinho e disse que eu iria ensinar a costura desse vestido com bom acabamento usando somente a máquina doméstica. Olha, você sabe que a costura interna é tão importante quanto a externa. Quanto mais detalhista você for, mais perfeito vai ficar a sua costura. Então, sem demoras, vamos lá aprender a costurar essa peça. Para cortar esse vestido, você vai dobrar o tecido ao meio, encostando orelha com orelha. Vai posicionar os moldes em cima do tecido com a posição do fio paralelo à orelha. Então eu coloquei a fita métrica para você perceber que ali é que está a orelha. Então a posição do fio ele tem que estar na mesma direção da orelha. Você vai perceber que no molde, na parte de baixo, meu molde está arredondado. É que inicialmente eu iria fazer com ele arredondado, depois eu decidi fazer reto. Então você ignora essa parte arredondada, a não ser que você queira fazer assim também. Mas o meu eu fiz reto e deixei 2 centímetros de margem de costura nas laterais e nos ombros e 1 centímetro nas cavas e nos decotes. E aí é só cortar. Para fazer a bainha da manga, eu deixei 3 centímetros. Então, na hora de cortar, você tem que simular como se você estivesse fazendo a bainha mesmo. Porque, às vezes, dependendo do recorte da manga, ela dá um biquinho embaixo e, às vezes, pode faltar tecido. Então, você dobra a beiradinha, como se você estivesse fazendo mesmo o acabamento da manga, como eu estou mostrando aí. E aí, depois recorta. Na lateral da manga também a mesma coisa. Eu quero te dar uma dica que eu uso aqui em casa. De repente pode te ajudar. Eu não tenho uma mesa de corte grande aqui em casa, então eu corto as minhas peças como você viu em cima da cama. Então eu prendo molde, tecido e o colchão com alfinete e depois que eu termino de cortar, eu levanto suavemente os alfinetes e prendo o molde no tecido já cortado. Porque depois eu retiro dali, coloco na mesa e confiro se ficou alguma coisa que passou despercebido. Então eu uso dessa forma, de repente pode te ajudar se você não tem uma mesa grande igual eu não tenho. Eu estou aqui com um lado do vestido semi-pronto, então eu emendei a parte da frente com as costas na lateral e no ombro com a costura francesa, coloquei a manga e fiz o acabamento todo no viés, mas eu vou te mostrar como que faz no outro lado do vestido. Então, antes de começar, aqui no decote da frente, passei aqui um ponto de franzir para embeber esse decote, porque ele é bem aberto, então para não correr o risco dele ficar virando, então eu passei esse
ponto, depois eu vou dar uma leve puxadinha, mas sem franzir, só mesmo para embeber aqui o decote. Eu fiz a costura francesa um pouco mais larga do que o normal, porque talvez eu venda esse vestido, então só por precaução, se a pessoa precisar de soltar aqui por algum motivo, então ela tem uma margem de costura um pouquinho maior. E então eu deixo sempre 2 centímetros de margem de costura, e aqui eu coloquei avesso das costas com avesso da frente, ou seja, o direito vai ficar para fora. E agora eu vou com o pé de máquina encostado aqui na beirada e vou costurar aqui. Agora eu vou refilar, ou seja, vou cortar bem rente a costurinha que eu fiz aqui, deixando mais ou menos uns 2 a 3 milímetros. E agora esse excessozinho de tecido que ficou aqui, eu vou jogar ele pro lado das costas e pelo outro lado eu vou bater uma costura bem na beiradinha aqui, prendendo essa parte que tá solta. Do lado de cá que eu vou costurar. Repare que o meu tecido ele tem um fundo escuro, porém o lado direito tem um fundo claro. Então eu estou utilizando uma linha branca para ficar mais adequado. E agora eu vou dobrar esse ombro, postando direito com direito, e onde eu fiz a marcação no molde, eu vou agora costurar. Então minha costura no ombro ficou dessa largura. Se você quiser, você pode fazer mais estreito. Eu vou fazer a mesma coisa na lateral também. Agora eu vou costurar a lateral da peça e repare que aqui é escuro e eu vou costurar com a linha branca mesmo. Porque essa primeira costura não tem problema, porque ela vai ficar escondida depois. Então eu vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz no ombro, colocando avesso com avesso e passando a costura rente aqui, com o pé de máquina rente ao tecido. Depois de refilado o excesso de costura, eu jogo ele para as costas e vou bater uma costurinha igual eu fiz no ombro. E agora pelo lado avesso vou passar uma costura onde tem a marcação do molde. Fiz a mesma costura na emenda da manga, que vai ficar embaixo do braço. E aqui na cabeça da manga eu passei um ponto de franzir para embeber, só na cabeça da manga. Eu dei um pique na parte da frente da manga e peguei esse excesso de tecido que fica aqui na costura, joguei pro lado da frente da manga também, porque agora eu vou encaixar direito com direito do vestido e jogar esse excesso de tecido para as costas. Para não ficar grosseiro, um vai ficar para as costas e a parte da manga vai ficar para frente. E aí encontra bem as costuras e vai alfinetando a manga ao redor da cava. Primeiro eu alfineto costura com costura embaixo do braço.
depois eu vou alfinetando toda a roda até bem próximo do ponto de franzido da manga. E aí eu encaixo o centro da manga com a parte de cima do ombro. E depois eu vou puxando o franzido e distribuindo o que está sobrando aqui, no caso que esse lado está sobrando, ó. Então eu vou puxar o franzido e ajeitar ele aqui sem dar prega. Depois que a manga está toda ajeitadinha, eu vou alfinetando mais longe de onde vai passar a costura. Então eu vou colocando alfinete aqui e tirando daqui, ó. E aí agora onde que tá riscado, eu vou preferir costurar pelo lado da manga, para eu ver se não tá dando nenhuma preguinha. Então onde tá riscado eu vou costurar, ou seja, o alfinete não vai me atrapalhar aqui, eu vou passar a costura facilmente aqui, porque tá presa a manga no lugar e o alfinete não tá na reta onde eu vou costurar. Eu já costurei a manga no vestido e também cortei o excesso de margem de costura que estava aqui, deixando aproximadamente uns 7 milímetros. E pelo lado da manga eu posicionei o viés, prendendo com os alfinetes em toda a cava. Esse viés, ele tem 5 centímetros de largura, todo aberto aqui, ó. Dobrado ele tem 1,5. Então ele é largo para colocar na cava. Então o que eu fiz? Eu abri ele todo, passei com ferro e depois dobrei ao meio e cortei. Esse viés é um viés comprado, ó, viés de cetim. E aí eu vou colocar um lado numa cava, já coloquei, né? E o outro lado na outra cava, que eu vou colocar agora. Então, ou seja, estou usando a metade desse viés. Então, se você for colocar na sua cava, aí você já compra um mais estreitinho. Tem que costurar o viés todo na cava, deixando de costurar um pedaço no começo e um pedaço no final. Porque agora eu vou juntar essas duas pontas aqui, ó. Vou costurar aqui no viés. Depois de costurado, retira esse excesso aqui, põe uma ponta para o lado e para o outro e passa novamente o restante da costura aqui em cima. E agora é só pegar o excesso de viés que está desse lado, jogar para cá e dobrar a beiradinha, tampando a costurinha que foi feita antes. E coloca o alfinete. É bom alinhavar para depois costurar. Eu já costurei o viés na cava, terminei de fazer. E o mesmo procedimento que eu fiz de colocar o viés na cava, eu também fiz no centro costas. Então vai ter uma costura no centro costas, então antes de emendar as partes, eu coloquei o viés aqui na beiradinha. Desse lado e do outro. Agora eu juntei as partes das costas e vou passar uma costura aqui, ó, de fora a fora, até embaixo. Eu costurei usando a linha branca por conta do fundo do tecido e depois de costurado ele ficou assim. Essa costura aqui vai ficar aberta. Eu estou aqui com o revel posicionado direito dele com o direito da peça e eu cortei uma tirinha de entretela e colei aqui na beiradinha dele, porque esse tecido ele tem a tendência de querer dar ondas quando a gente vai pespontar. A gente fala em babadar, né? Ele cria volume. Então eu fiz dessa maneira para tentar ver se não acontece isso. E eu não coloquei a entretela nele todo por conta de o tecido ser um pouquinho grossinho. Então acho que ia ficar muito grosseiro tudo. Então eu coloquei só na ponta aqui, só na beirada. Para cortar essa tirinha de entretela, você tem que acompanhar o formato do molde. Então você pega o molde, coloca em cima da entretela e vai riscando aqui a parte de baixo e acrescenta 1 centímetro. Foi o que eu fiz. Eu vou costurar e vou tentar não deixar embabadar. Então eu vou costurar aqui, ó, emendando primeiro,
Vou virar para o outro lado, vou pespontar na beiradinha para dar a costura de segurança e depois, com ele já virado para o outro lado, eu vou virar a beiradinha para dar o acabamento. Eu costurei o revel, virei para o outro lado, pespontei e eu ia fazer o acabamento de um jeito, eu acabei fazendo de outro porque eu achei melhor. Repare como esse tecido ele faz ondinhas. Então achei que se eu fosse costurar ele aqui na peça, ele iria depois ficar formando aquelas ondas e não fica bonito. Então o que eu fiz? Eu simplesmente virei a beiradinha dele, onde está com a entretela, virei para dentro. Esse tecido não desfia e também com a entretela ajuda também a não desfiar. Então só virei ele uma vez para dentro aqui e passei uma costurinha na beirada dele. Então essa parte aqui tá toda solta. E aqui na beiradinha do decote eu passei 2 costuras. Então, não sei se dá para você ver. Tem 2 costuras aqui, com um pé de máquina mesmo, na largura de um pé de máquina. E agora, o que eu já até comecei a fazer aqui, olha, eu prendi o revel na costurinha do ombro, dos 2 lados, aqui no centro também. E agora eu vou dar uns pontos invisíveis aqui onde tá essa beirada aqui sobrando, para ela não ficar voltando para cá. A minha ideia inicial era virar para dentro e passar uma costura aqui nela de fora a fora, mas achei que também não ia ficar bonito pelo lado direito, então eu fiz dessa forma. A gente tem que ir adaptando a técnica ao tecido, porque às vezes a gente pensa de um jeito e depois no final não fica legal, então tem que ir adaptando. Então eu vou fazer dessa forma, dando uns pontinhos bem visíveis para não ficar aparecendo do outro lado. Na parte de baixo do vestido eu fiz uma bainha comum, só virei e revirei e passei uma costura, mas eu tive que alinhavar ele todinho porque esse tecido ele não vinca e mesmo colocando alfinete a tendência dele é querer escapulir. Então eu fiz um alinhavo bem feitinho e depois eu passei a costura. E aqui tem que tomar o cuidado de deixar a costura aberta também na hora de virar a bainha. A mesma coisa eu fiz na manga. Eu fiz o mesmo tipo de bainha, virei, revirei e passei a costura. Eu vou mostrar ele todinho como que ele tá por dentro, para você ver que dá para fazer um bom acabamento mesmo sendo com a máquina, somente com a máquina doméstica. Espero que você tenha gostado das dicas e que você aplique aí nas suas peças fazendo um bom acabamento. No vídeo da modelagem eu disse que você pode usar essa peça para vender, para ter uma renda extra. Inclusive eu estou vendendo a minha, e se você tem interesse nessa peça, vá lá no meu Instagram que eu vou estar postando lá, vou estar dando mais detalhes dessa peça lá também. A meditação de hoje se encontra em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Diz assim: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Depois você lê com calma esse capítulo, que ele é bem importante e ele nos traz um alerta para você estar ligado totalmente em Deus, não dando ouvidos a coisas ruins e se afastando de coisas que desagradam a Deus. Então, esteja bem atento aí com a sua vida. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, dá um curtir, compartilha com seus amigos. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal. E até a próxima. Tchau!